Vamos dar início à solução de exercícios práticos referente ao assunto do capítulo 5, que é o carregamento transversal. No problema está com o seguinte enunciado: a viga tem seção transversal retangular e é feita de madeira com tensão de cisalhamento admissível igual a 11,2 megapascal. Se for submetido a um cisalhamento de 20 kN, determine a menor tensão A de sua parte inferior e 1,5 A de seus lados. Então o problema está posto da seguinte forma: você tem uma força cortante de 20, você já conhece a madeira cujo a tensão admissível de cisalhamento foi dado e pede o valor da incógnita A. E daí você encontrando assim, você determina a seção transversal da viga para suportar essa força cortante aplicada. Então, o primeiro passo a fazer aqui é o cálculo do momento de inércia. Para fazer o cálculo do momento de inércia e o momento estático de área, precisamos conhecer o centro geométrico da seção, ou seja, centro de gravidade. Então, para fazer a análise do centro de gravidade, que é o primeiro passo a ser dado realmente, será fazer uma análise de simetria da seção transversal. Existe simetria nesse plano Y aqui? Opa, existe, retangular. Existe simetria no plano Z? Existe. Portanto, se existe, já sabemos que o encontro dessas duas simetrias ocorrerá o centro geométrico da seção, o centro de gravidade da seção, que é esse centro, essa linha aqui, que foi chamada de NA, é onde passa sobre a centroide da peça. Bom, sabendo que a centroide da peça é aqui, nós já sabemos também que a forma que deveremos utilizar para a solução do problema vai ser essa forma de tensão de cisalhamento máximo. Vamos usar essa forma. Por quê? Nós temos a tensão de cisalhamento máximo? Temos. Vamos admitir que seja igual a essa aqui. Tem a força cortante? Tem. Foi dado esse valor aqui de 20. Precisamos só calcular agora o momento estático de área, o momento de inércia, porque a espessura T é o próprio A. Para fazermos isso aqui, precisamos, já sabemos onde está a centroide da peça. Com essa centroide da peça, vamos encontrar o momento estático da área acima da centroide, porque daí esse momento acima da centroide nos dá a tensão de cisalhamento máximo, que passa pela centroide, correto? De acordo com o diagrama que foi visto na aula anterior. Nesse caso, fazemos já aqui uma indicação do centro, a distância do centro geométrico dessa seção achurada até a centroide. Essa distância vai ser 0,375A. Logo, vamos partir para o momento do estático de área, que é a área nós já temos que vai ser quanto? 0,75A. A base vai ser A, então 0,75A vezes A é a área, vezes a distância da centroide ao centro geométrico da área, que é esse Y barra aqui, que é esse valor aqui de 0,375A. Portanto, fazendo esses cálculos, encontraremos um valor de 0,28125A ao cubo, e a unidade é metro cúbico. E em seguida calcularemos o momento de inércia. O momento de inércia, por ser uma seção retangular, né, simétrica, a forma vai ser base altura ao cubo dividido por 12. A base é o A, a altura é 1,5 de A ao cubo, dividido por 12, faz esses cálculos, você encontra esse valor aqui de 0,28125A a quarta, metro a quarta. Bom, agora temos condições de fazer nossos cálculos para encontrar o valor da incógnita A. Por quê?
Porque temos a tensão, foi dado no problema, o valor da força cortante foi dado no problema, o valor do momento estático de área nós calculamos, que é esse valor aqui, já está aqui em função de A. O I, o momento de inércia da seção, encontramos que esse valor aqui também em função de A, vezes o T, que é o próprio A. Então veja que só tem uma incógnita, é fazer essas contas, simplificar, cortar onde deve ser cortado, e daí encontrará um valor de A igual a 42,6 milímetros. Portanto, esse é o valor solicitado no problema. E agora vamos partir para o segundo problema, que é: faça o diagrama da intensidade da tensão de cisalhamento distribuída na seção transversal da escora, se ela for submetida a uma força de cisalhamento de 15 kN. Então veja, tem uma estrutura, um elemento estrutural, que é aplicado uma força cortante de 15. E esse elemento estrutural nós conhecemos, conforme está aí na figura, a seção transversal com os detalhes todos. Neste caso aqui, fazemos o mesmo caso do anterior. Vamos saber se ela tem simetria. Bom, para uma análise prévia, nós tem simetria no plano Y? Tem. Passa um eixo Y aqui, tem simetria nesses dois planos. Se passarmos um plano aqui, o eixo Z, tem simetria? Tem. Portanto, se tem simetria nos dois planos, o encontro dessas duas simetrias se dará a centroide da peça, que nesse caso aqui já dá para sentir que é na metade da peça, ou seja, coincidirá o centro geométrico da peça com o centro de gravidade, que é dado nessa figura aqui, é exatamente na metade. Como se lhe pede a tensão, o diagrama de tensão que é distribuído na seção transversal, como é simétrico, o que ocorrerá em cima ocorrerá também embaixo, de sentido em intensidade, porém em direção contrária. Neste caso aqui, como faremos o diagrama de tensão desse elemento, temos que encontrar a tensão desse elemento máximo que ocorre sobre a centroide, e o diagrama vai até o topo da peça. A distribuição de tensão desse elemento irá até o topo da peça e até a base da peça. Certo? Neste caso aqui, teremos que calcular o momento estático de área. E para o cálculo do momento estático de área, faremos o seguinte: é a área dessa seção toda, aqui, toda essa seção que está achurada, certo? Para podermos depois calcularmos a tensão desse elemento máxima que ocorre exatamente sobre esse eixo aqui, que é o eixo que está a centroide. Então, qual é a área dessa seção? Vai ser o 0,3, que é a metade aqui, ó, 0,3, vezes quem? Vezes 8, que é essa parte aqui, ó, 80 milímetros. Vou botar em milímetros, aqui está em metro, vou falar em milímetro. Vai ser 30 milímetros, que é a metade desse aqui, 30 milímetros, vezes 80 milímetros, está aqui, vezes quem? A distância do centroide dessa primeira seção aqui em relação à centroide da peça, ou seja, é a distância da centroide da seção transversal ao centro geométrico dessa área aqui, que vai dar 15. 60, a metade vai dar 15, 30, a metade de 30 dá 15. Mais essa parte aqui, essa parte fininha que está aqui em cima. Então, essa parte fininha vai ser 12, 120 milímetros por 12 de altura. 120 por 12 de altura. E a distância desse ponto aqui até a centroide da peça é 36 milímetros. E fazendo esse cálculo, você encontrará o valor de 8,7
8,784 vezes 10 a menos 5 metro cúbico. Isso para o cálculo, o momento estático de área, para o cálculo dessa seção total aqui. Agora, deveremos calcular o momento estático de área para calcularmos a tensão desses alhamentos referentes só a essa parte aqui fininha, a esse banzo aqui em cima, certo? Que vai ser quem? Vai ser a área do banzo, que é 120 por 12, 120 por 12 milímetros, vezes quem? 36, que é a distância desse ponto até a centroide. Então veja, estamos fazendo dois cálculos do momento estático de área, porque precisamos, como a seção ela tem rigidez diferentes, precisamos fazer os dois momentos estáticos de área para quando calcularmos a tensão desse elemento, para as duas situações já ter essa informação. O passo seguinte vai ser o cálculo do momento de inércia, que faz por eixos paralelos, gente, sem nenhum mistério, eixos paralelos. E temos aqui, ó, vai ser duas vezes quem? A inércia dessa peça aqui, mais a inércia dessa outra aqui embaixo. Então, se aceleração simétrica, já está por 2. Certo? Ficará quem? 120 por 12 ao cubo, não é, aqui é ao cubo, por 12 ao cubo, dividido por 12, é a forma, mais quem? A área de 120 por 12, vezes a distância dessa centroide, da centroide da peça até a centroide o centro geométrico dessa seção que nós estamos analisando, essa aqui. Então, nós já sabemos que esse centro geométrico até a centroide é 36 milímetros, está aqui, ao quadrado. Portanto, a fórmula é base, altura ao cubo, dividido por 12, mais a área analisada, vezes a distância do seu centro geométrico até a centroide da seção transversal. Bom, foi feito. No segundo, é essa área aqui, maciça, que vai ser quem? Vai ser a base, que é 80, vezes a altura, que é 60, certo? Ao cubo, dividido por 12. A distância aqui, coincide com o centro geométrico, portanto é zero, não há essa segunda parte aqui. E o cálculo, fazendo as operações aritméticas, encontramos que o momento de inércia desta seção será 5,207 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Portanto, temos os dois momentos estáticos de área, temos o momento de inércia. Então, agora temos tudo para utilizarmos essa equação aqui, que é a tensão máxima, é o que nós queremos. Temos a cortante que foi dado. O momento estático de área, temos os dois para o máximo, que ocorrerá aqui, e temos a particularidade que vai ocorrer aqui, certo? E o momento de inércia teremos, e a espessura também vamos ter, que é essa aqui. Então, vamos partir. Bom, dando continuidade ao exercício, temos que o valor da tensão máxima, a tensão máxima desses elementos, que ocorrerá sobre o eixo que passa pela centroide, vai ser igual à cortante, o valor máximo do momento de estático de área, dividido pelo momento de inércia e a espessura da peça. Então, o valor é o momento, a força cortante foi dada no problema de 15 kN, está aqui. Temos o momento estático de área que nós calculamos, o máximo, levando em consideração toda a seção acima da centroide. Calculamos o momento de inércia e o T vai ser aqueles 80 milímetros, que é a seção, a espessura da seção. Então, fazendo essa operação,
encontramos o valor da tensão máxima desse elemento de 3,16 megapascal. Em seguida, faremos o valor da cortante atuando na aba, aquela parte fininha lá em cima. Que a cortante é o mesmo valor. O momento estático diário é aquele segundo que foi feito os cálculos, que é esse aqui, 5,184 vezes 10 menos 5 metro cúbico, e dividido pelo momento de inércia, que é esse valor aqui, em metro a quarta, vezes essa espessura, que agora é a espessura daquela aba, aquela parte fininha, que é quanto? 120. Então, esse é a tensão desse elemento na aba. Então, veja que usamos neste cálculo da aba o momento estático de área da aba e a espessura da aba, que fazendo operações tem esse valor aqui de 1,24 megapascal. Fazendo agora a cortante da alma da seção, que vai ser praticamente igual ao da aba, porém com uma diferença, que a espessura será a espessura da alma, é aquela parte maior, aquela parte mais grossa da seção, certo? Então, vai ser exatamente aonde? Vai ser 15, que é a cortante, o momento de estático da área, porque daí está no contato da alma com a aba. Tem o momento de inércia e a espessura da alma, que é 8. Então, encontre esse valor aqui. De posse desses três valores, podemos agora fazer o diagrama de momento, o diagrama de força cortante. A seção foi esta aqui. Essa é um corte da seção. Veja que vamos primeiro fazer o diagrama pela tensão desse elemento máximo. A gente encontrou 3,16 e nós já sabemos que a tensão desse elemento máximo passa exatamente no eixo que sobrepõe a centroide da peça. Então, que vai ser aqui, ó. O máximo vai ocorrer aqui, 3,16, é esse valor aqui. Certo? Depois a gente foi para a alma da peça, que é essa parte aqui de cima, o topo da alma aqui. Ó. Essa alma é isso aqui. Alma não, a aba. A aba é essa parte superior aqui, fininha. A aba superior e a aba inferior. Então, essa aba aqui, nós fizemos esse cálculo aqui e encontramos o valor de 124. Está aqui em cima. Certo? E o valor da alma, que é esta parte aqui, ó, essa transição aqui entre a alma e a aba, o valor foi esse cálculo oriundo dessa situação aqui, e fizemos o que? Exatamente esse cálculo aqui. Deu esse valor que está nesse ponto aqui, de transição aqui. Portanto, nesse caso aqui, é só agora, essa parte inferior, aqui daqui para baixo, é semelhante é o mesmo, já que é simétrica, são os mesmos valores, certo? São os mesmos valores. Portanto, só rebate na parte inferior. Então, o diagrama solicitado é esse diagrama aqui. Nós sabemos que o valor da cortante no topo e na base são zero. E o valor máximo que ocorre na aba é esse valor 1,24, que é bem no meio aqui. Ó. Ele vai aqui no meio e depois vai fechar para zero. O valor da alma, máximo na alma, é esse aqui, ó, na transição, tá? Aqui na transição. E
o da peça como um todo vai ser sobre a centroide. Então, esse é o diagrama que se pede. Bom, o terceiro problema de exercícios resolvido é o seguinte. Uma viga é constituída com duas tábuas presas, uma à outra, por partes na parte superior e na parte inferior, por duas fibras de prego, por duas linhas de prego, melhor dizendo, por duas linhas de prego espaçados de 150 milímetros. Se uma força de cisalhamento interna de 3 kN for aplicada na tábua, determine a força de cisalhamento a qual cada prego resistirá. É um problema da mesma lógica daqueles que foi resolvido na sala de aula, quando foi dado como exemplo, né? Então, o que se tem aqui é fazer o mesmo caso que vamos fazendo até então. Assimetria na peça? Então, se há assimetria na peça, a centroide vai ser no centro geométrico da peça, conhecido. Ótimo. Para a gente calcular as tensões, a gente precisa do momento estático de área e do momento de inércia. Já sabemos disso. Então, vamos direto ao cálculo. Então, você tem aqui a centroide está nesse eixo. A área sobre a centroide nós já conhecemos, e a distância do centro geométrico dessa área acima da centroide até a centroide, calculamos é 25, que é a metade dessa dimensão aqui. Fazendo isso, nós temos que a área vai ser quanto? Vai ser 150, que é essa aqui, vezes essa alturazinha aqui, que é 50, vezes a distância da centro geométrico da centroide, que vai ser 0,25. Fazendo esses cálculos, encontra esse valor aqui de 1,875 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. O momento de inércia dessa seção aqui como um todo, vai ser quem? É uma seção uniforme, simétrica. Então vai ser base, altura ao cubo dividido por 12. Base 15, a altura vai ser quanto? 100 ao cubo dividido por 12, que o valor é este aqui, 1,25 vezes 10 a menos 5 metro a quarta. Bom, agora temos condições de calcular o quê? O fluxo de cisalhamento. Porque se o problema está pedindo qual a força de cisalhamento em cada prego, então precisamos ter o fluxo de cisalhamento, que vamos depois fazer algumas operações e encontrar a força de cisalhamento em cada prego. Tá certo? E daí atende o problema. Portanto, já temos o momento estático de área, temos o momento de inércia e temos a cortante. Por essa equação que vimos, a sua dedução na aula, temos que esse valor aqui é o fluxo de cisalhamento, ou seja, é a força de cisalhamento por metro. Logo, você coloca o valor dado da cortante vezes o momento estático de área que foi calculado, dividido pelo momento de inércia também calculado. Encontra-se um valor de 45 kN por metro. Ótimo. Já temos o fluxo. O que nós queremos saber aqui é qual é a força em cada prego. E um detalhe a mais, que não foi visto na aula, prática desse exercício prático aqui, é que essas duas tábuas são pregadas por duas linhas de prego. Então, esse fluxo desse cisalhamento será dividido para as duas linhas de pregos.
Portanto, o fluxo é o quê? Dividido por 2, esse 2 aqui, dividido por 2, devido às duas linhas de prego, certo? Dividido por 2, é igual a quê? É igual a F, que é a força, dividido por o espaçamento entre prego. 0,15, espaçamento entre prego. Aí veja, a gente tem força, que é Newton, e tem espaçamento, que é unidade de comprimento. Então, aqui é fluxo. Aqui já é, o 45 já é fluxo, então com anos só vai nos restar o valor de F, que é Newton. Estou fazendo uma análise dimensional das unidades. Então, revisando para deixar claro a questão desse 2 aqui. Esse 2 aqui surgiu aqui porque dividimos o fluxo desse desalhamento por duas linhas de prego. Se tivesse 3 linhas de prego, dividia por 3 e assim sucessivamente. E a força que vai ser aplicada dividido pelo espaçamento. Certo? Daí encontra-se uma força de 3,37 kN, é a força que cada prego suportará nesta configuração que o problema foi proposto. Vamos para mais um exercício prático, que é definido como sendo: uma viga é construída com 5 tábuas parafusadas, como mostra a figura. Determine a força de cisalhamento máximo desenvolvida em cada parafuso, se o espaçamento entre eles for de 250 mm e a força de cisalhamento aplicada for de 35 kN. Bom, nesse problema aqui é um problema bem interessante, porque faz a construção de uma viga, não de uma peça única, mas de a união de 5 peças de madeira, né, que são unidas por parafuso ao longo do seu eixo longitudinal. E aqui tem as dimensões das tábuas. Neste caso aqui, a gente tem o seguinte: precisamos fazer uma análise inicial se a seção transversal se ela tem simetria e qual a simetria existente. Primeiro caso, tem simetria se passarmos um eixo aqui? Opa, tem. Então tem simetria nessa aqui. Tem uma simetria assim? Tem também. Ou então, se achar que não tem, tiver dúvida, faz o cálculo do momento, a centroide da peça, certo? Então, a centroide da peça vai ser quem? Aqui não dava para definir qual era a simetria visual, então temos que calcular a centroide da peça. Então a centroide da seção vai ser dada pelaquela forma: somatória das áreas vezes o centro geométrico de cada área em relação ao sistema cartesiano determinado, dividido pela somatória das áreas. E aqui foram 3, que são essas 3 tábuas aqui, 3 vezes quem? 350 vezes 25, aqui, vezes quem? Vezes o centro geométrico da peça, que é a metade de 350, que dá quanto? 175. Mais 2 vezes, que são essas 2 tábuas aqui, é a área dessas tábuas. Ela tem 250 por 25. E a distância do centro geométrico dessas 2 tábuas ao eixo que ele admitiu como sendo aqui, o eixo base aqui, deu 325. Tá ok? E a somatória, dividido pela somatória das áreas, que são 3 a área de uma tábua, mais 2 vezes a área de uma tábua dessa. Portanto, fazendo essa aí, é semelhante àquela tabela que nós fizemos na aula, tem um valor de 223,387 milímetros. Esse é a centroide da seção transversal que foi posta para o exercício.
O passo seguinte é calcular o momento de inércia, que por sua vez o momento de inércia vai ser por eixos paralelos e que tem como lógica o seguinte: não são 3 peças, então as 3 peças estão aqui. 3, base, qual é a base aqui? Base é 25 vezes a altura, que é 350 ao cubo, dividido por 12, mais quem? A área, essa área aqui que é 25, 350, vezes quem? A distância da centroide dessas peças até a distância do centro geométrico dessas peças até o centro de gravidade da seção transversal. Então, essa distância será dada por quem? Por 487, certo? É a distância do centro geométrico dessas peças até a centroide da peça, que nós já determinamos. Ok? E encontra-se agora o outro momento nessa referente às 2 tábuas aqui em cima, que vai ser do mesmo jeito, 2 tábuas, porque tem 2 tábuas são 2. A seção transversal vai ser quem aqui? O momento da seção vai ser base, que é 25, altura, que é 250, ao cubo dividido por 12. Mais quem? A área, que vai ser 25 por 250, está aqui, vezes a distância do centro geométrico dessas 2 seções até o centro de gravidade, até a centroide da seção transversal, que é o valor de 16, 10, 16, tá? Valorzinho aqui, discriminado aqui, certo? É o valor da distância da centroide da seção até o centro geométrico. E aqui você tem, fazendo agora o cálculo, e você tem agora o valor do momento de inércia de 5,236 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. Só repetindo para lembrar que o momento de inércia representa a rigidez da seção transversal. Então, é a rigidez da seção transversal. Neste caso aqui, o passo seguinte vai ser o cálculo do momento estático de área, que é o primeiro momento. Logo, vai ser quem? A somatória das áreas acima da centroide pela distância entre a centroide e o centro geométrico. Então, vamos lá. 2 tábuas vezes quem? 0,25, que é a largura, a altura, 0,25, 250, vezes quanto? 25 milímetros, está aqui, 25 milímetros, vezes a distância. Quem é a distância? Ele pegou a distância de quem? De 325 menos 0,224, que vai dar menos 325 foi dado 325 é a altura da centroide, né? A altura da peça, do centro geométrico da peça, menos a centroide, vai nos restar exatamente a distância entre o centro geométrico da peça até a centroide, que vai ser o valor dessa subtração aqui, multiplicada pela área e pelo número de tábuas, você tem o momento estático de área de 1,27 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Agora, com esse valor aí, o que se tem é o fluxo, calcular o fluxo desse desalhamento, que é dado
já que sabemos, pela cortante, vezes o momento estático de área dividido pelo momento de inércia. E substituindo esses valores que nós já temos, que foi dado o valor da cortante, calculamos o momento estático de área, calculamos o momento de inércia. Portanto, temos o fluxo de cesariamento igual a 84,91 kN por metro. Esse é o valor do fluxo de cisalhamento. E como ele quer a força cisalhante em cada parafuso, precisamos fazer algumas operações, que é o quê? Aqui precisa mais um detalhe, prestar atenção num detalhe interessante. Aqui temos dois parafusos que serão trabalhados no fluxo de cisalhamento por dois parafusos e com duas linhas, com dois planos de corte. Você imagina essa peça aqui tem uma linha de corte parafuso nesse plano e uma linha no plano que está aqui atrás. Portanto, são dois planos vezes dois parafusos, certo? Tem dois planos de corte. Um nesse plano está aqui, a união dessa peça com essa aqui, e o outro plano dessa peça com essa outra aqui. Como é assimétrica, está fazendo por simetria, certo? Tem esse plano aqui e esse outro plano aqui. Logo, por dois parafusos, tem 4. Ou você faz por um parafuso e tem 4 planos de corte. Aí fica a seu critério, né? Portanto, você tem o fluxo de cisalhamento dividido por 4, que são, se for pegar nesse plano aqui, por esse parafuso, porque é 4 planos de corte, 1, 2, 3, 4, ou se pegar na simetria, tem 2 nesse plano e mais 2 nesse outro parafuso, que eu acho mais correto, 2 aqui e 2 aqui, dá 4. Então, o fluxo de cisalhamento dividido por 4, que é igual ao que? A força dividido pelo espaçamento entre os parafusos. Então, nós já temos o valor do fluxo de cisalhamento, temos o número de plano de corte, que são 4, o plano de cisalhamento, não corte é de cisalhamento, igual aqui a força dividido pelo espaçamento. E só nos resta agora a variável F, que é a variável força. Então, vai ser uma força de 5,31 kN. É a força em cada parafuso. A força de cisalhamento máximo em cada parafuso. Porque já que tem a peça é dividida em 4 planos de corte, então vai ser parafuso, essa força total vai ser dividida em 4 força cisalhante, o parafuso vai suportar esse valor aqui em cada parafuso, em cada plano de corte. E com essa força você vai poder selecionar o parafuso. Naquele princípio, cisalhamento é força sobre área, você tem a tensão admissível do parafuso que é fornecido pelo fabricante, você tem a força de cisalhamento, só não resta a área. A uma variável da área vai ser o quê? O diâmetro. Então você seleciona o diâmetro do seu parafuso em função da força de cisalhamento imposta a ele e a tensão admissível que é feito o material, que é do material que é feito o parafuso. Logo, esse é a solução do problema.